Vou pedir para você tomar assento rapidamente. Vou orar aqui com a Eliane, para trazer uma palavra do Senhor para a gente. Aleluia. Essa é a Eliane. Diga, oi, Eliane. Senhor, oramos a tua presença, muito grato por a gente estar aqui, recebendo louvores, a presença sensível nessa noite. Quero pedir que abençoe a Eliane, para tudo que o Senhor dela, para enviar ela, Senhor, muita clareza e muita fidelidade, Senhor, que eu não fale de si, mas fale da tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja inspirando e controlando todas as palavras que saírem do teu corpo, Pai, para alimentar nossa alma, para nos desafiar, para nos convencer de acordo com a vontade do Senhor. Falem conosco nesta manhã, Senhor, continue fazendo o que o Senhor está fazendo já no dia. Aleluia. Eu peço a todos os irmãos, as mães, as crianças, aos jovens, nós estamos num momento espiritual e nós precisamos nos concentrar naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, está fazendo e quer derramar nas nossas vidas nesse tempo, nesses dias aqui. E o que Ele quer fazer é para gerar frutos e vida. E eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus chamar a igreja, chamando os filhos, chamando os herdeiros, preparando para a volta dele. Então, o fato de eu estar aqui ministrando foi algo de Deus, assim. Deus falou comigo na minha casa, eu nem, pastor Fábio, pastor Ticrã, ninguém nem sabe disso. Ontem, quando eu saí da minha casa, anteontem, eu estava estudando e o Espírito Santo de Deus falou para mim, você estará ministrando, anota tudo que eu vou te dizer. Então, o que eu vou falar para vocês, não sou eu que estou falando. Eu peço que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento. Senhor, em nome de Jesus, debaixo da autoridade do Teu nome, eu repreendo as fortalezas, eu jogo por terra as barreiras, as distrações, aquele demônio que vem para roubar aquilo que Tu semeias, e eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que nenhuma semente se perderá, que haverá frutos, grandes frutos para a Tua glória, para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento do Teu reino na terra, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim será. Eu gostaria de começar uma introdução rápida, eu vou procurar ser muito objetiva. Tudo que o pastor Carlos falou ontem, eu quero estar trazendo um complemento, uma continuidade. Ontem ele deu ênfase na pessoa, quem é Jesus? Quem é Jesus? O ungido de Deus, o Salvador, aquele que preparou tudo para nós, aquele que deixou tudo consumado, tetelestai, está consumado. Existe um reino. E o tema da minha mensagem de hoje é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está perto. Ele está dentro de você. E o que eu quero dizer hoje é da tua parte. Onde eu entro nessa história? Qual é o meu papel nessa história de filha consciente, que tem entendimento de quem eu sou e de quem Ele é e do mundo espiritual que me cerca? Nós somos pessoas espirituais. Nós não somos pessoas quaisquer que andamos no mundo por vir andar os outros. Nós somos pessoas que temos sementes espirituais naquilo que falamos, naquilo que fazemos, naquilo que agimos. Nós intervimos espiritualmente nas coisas. Tem um mundo espiritual que nos cerca.
E eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Neemias, onde eu vou começar na minha introdução. Neemias 1, capítulo 3 ao 6. As palavras de Neemias, filho de Acarias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, capítulo 1, versículo 2, irmão de Neemias, e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Pulando para o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quero parar aqui. Vou começar aqui. Nós estamos falando de um homem que conhece Deus. Nós estamos falando de um homem que não vivia distraído no mundo, na Babilônia, no conforto do castelo. Ele não vivia distraído. O coração dele estava conectado e ligado com a eternidade, com os princípios. Eu vou dizer algumas palavras aqui, eu queria que vocês guardassem. O coração de Neemias estava alinhado e ele considerava e tinha como norte na vida dele os princípios do reino de Deus. E assim que ele ouviu aquilo, ele começou a chorar. Doeu. Houve um contritamento. Ele ficou triste, ele foi para a presença de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus começou a se mover nele. Olha, você tem algo a ser feito nisso. O que é isso que está acontecendo com o povo de Deus? O que o Espírito Santo de Deus falou para mim é que a igreja, o corpo dele, precisa sair do lugar da sombra. Nós vivemos numa era, num tempo de muita mistura. Nós estamos vivendo num tempo da apostasia da fé. Nós estamos vivendo num tempo de mistura, igreja. A mistura está dentro da igreja, está dentro do corpo de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo que se fala tanto de Deus, mas é um Deus ralo, é um Deus superficial, é um Deus horizontal, não é um Deus vertical, não é um Deus que governa, é um Deus amiguinho. E nós só conseguiremos nos manter conectados e alinhados com esses valores, com esses princípios, se nós restaurarmos os lugares assolados na nossa vida. Deus não é brinquedo. Igreja não é clube. O irmão que está do teu lado não é uma pessoa qualquer. Deus ama. Eu sinto tanto temor de dizer isso para vocês. E ao mesmo tempo a autoridade de Deus. E ao mesmo tempo eu sinto o amor do Pai chamando. Filhos, voltem! Filhos, eu amo vocês. Filhos, não sintam então. Eu não sou um pai carrasco. Eu não sou um pai de proibições.
Eu não sou um pai que diminui ninguém. Eu sou um pai de amor, que reina com valores de vida e de vida em abundância. É a herança que Ele tem para nós, irmãos. É vida e vida em abundância. Os lugares assolados precisam ser refeitos. Vamos abrir Neemias 3:1. Sabe qual é o problema da igreja hoje? A igreja, eu não vou falar agora da igreja, eu vou falar. Sabe qual é o problema dos filhos de Deus? Eles estão absorvendo a anarquia e a rebelião. Sabe qual é o problema dos filhos de Deus hoje? De nós, eu me incluo. Rebelião. O pecado de nós. Por isso eu ouço no meu espírito o amor de Deus chamando vocês, nos chamando para Cristo. Há um amor libertador. Há um amor poderoso que quebra as correntes, que quebra os grilhões, que quebra as amarras, que despedaça o jugo. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. O povo de Deus não quer se deixar separar. Sabe por quê? Nós vivemos num século. Tudo é para aliviar a tua mente. Tudo. Você pode pensar, as pessoas abrem mão do casamento porque querem aliviar a dor. Tudo paliativo. A dor é um caminho que Deus nos permite passar para nos aprimorar. E se eu posso dar um conselho para vocês hoje como irmã em Cristo, eu posso dizer para vocês, irmãos, aquietem a alma de vocês. Deixa Deus governar. Deixe o Espírito Santo de Deus quebrantar vocês. Deixa o Espírito Santo de Deus pegar o teu coração e transformar numa massa moldável. Fácil de contornar. Porque Deus resiste ao soberbo. E Deus dá graça ao humilde. Isso é verdade. Isso é realidade. Neemias 3:1. E levantou-se Eliasibe. Eu estou sem óculos de perto, tá, gente? Se eu ler alguma coisa trocada aqui, e seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e até a porta. Essa passagem fala da reconstrução das portas. O trabalho que Neemias fez foram várias portas. Cada porta fala de algo que tem ligação com a nossa vida, com as áreas da nossa vida. Mas ele começou por a porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? Abram João 10:7. Tomou, pois, Jesus, e disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas.
foi, não. Todos quanto vierem ante a mim são ladrões e salteadores. Ou seja, todos nós fomos igualados ali, vamos tudo meio do pecado. Todo mundo que foi prestado. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou oposto. Se alguém entrar em mim, por mim, salvar-se e entrará e estará. Irmãos, tudo na nossa vida. Como assim? Nós existimos nele. Nós nos movemos nele. Tudo vem dele. Tudo é para ele. E algo que o Espírito Santo de Deus ressaltou no meu coração nessa semana, eu estudando a palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra, e o Espírito Santo de Deus falou: você já observou? Os filhos eu que eu te dei, você me devolve. A vida eu te dei, você me devolve. As finanças eu te dei, você me devolve. Qual é a única coisa que Deus não nos deu primeiro para a gente devolver para Ele? É o que Ele procura. O que Ele procura? Adoradores que não permitem. Ele não nos adorou primeiro. Ele se reverenciou para você e te adorou primeiro? Não. Ele não nos adorou primeiro. Mas Ele busca em nós um coração alinhado. Uma vida que entra por essa porta e se põe debaixo da cruz. Viver à sombra da cruz, irmão, é você viver, é você morrer para viver. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Quem perder a sua vida por amor de mim vai ganhar. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido quando Jesus é colocado no centro. O homem se tornou o dono dele mesmo. O homem se tornou o senhor dele mesmo. O homem entra, sai, faz. E eu não estou falando de fora, eu estou falando da igreja, dos filhos de Deus, que se deixaram, que estão se perdendo no meio dessa anarquia que nós temos vivido nesse tempo. Uma anarquia ideológica. A maior anarquia que destrói o ser humano é quando Satanás ganha o entendimento dele. As maiores fortalezas que precisam ser quebradas não é você ser curado, não é você ganhar um carro novo. Então, vai ao encontro daquilo que o pastor Carlos falou ontem. Não é um Deus além de guardar a tua vaga no estacionamento. É um Deus que está dizendo: porque eu sou bom. Porque o que eu te ensino é para a vida e não é para a morte. Porque eu te ensino é para a salvação. O que eu estou te mandando alinhar é para que você tenha uma vida e vida em abundância. Então, igreja, irmãos, eis que estou à porta. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei. Eu sei. Essa porta das ovelhas foi a primeira porta a ser restaurada. Depois foram restaurando todas as outras portas e finalizou por ela. Ele é o princípio, o meio e o fim. Não se iluda. Todos chegarão à presença de Deus. Existe um sofisma que é pregado no mundo. Todos os caminhos levam a Deus. Levam mesmo.
Todos os caminhos vão te levar um dia diante do trono e você vai ter que se ajoelhar e dizer: Ele é Deus. Agora, só que o diabo esqueceu dessa parte. Você quer chegar como diante de Deus? Como criatura ou como herdeiro da promessa? Porque se você chegar como herdeiro da promessa, o sangue de Jesus te justifica. Você está justificado. Você está entendendo o que foi pregado ontem? Um Deus que nos justifica. Um Deus que nos engrandece. Um Deus que nos tirou do lugar de miséria, de pobreza e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E nos promete nessa vida, nessa terra, uma vida de abundância. Por que eu não estou vivendo essa vida de abundância ainda? A culpa não é de Deus. Eu também não tenho essa resposta para você. Mas se humilhar, se orar e buscar, se converter dos seus pecados, eu irei e sararei a vossa. Tem salvação. Deus não nos quer numa vida medíocre. Quando nós temos aquela passagem que fala que a porta foi consagrada, a única porta, se você for pegar Neemias, ver todas as 12 portas que foram refeitas, a única que foi consagrada foi a Jesus. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que consagração é pertencimento. Já parou para pensar? Eu ouço a tua voz me chamar. Meu Deus, que você pertence. Que você foi consagrado. Ele te conhece. Ele não conhece, não é horizontalmente. Eu gosto dessa palavra. O horizontal fala muito disso aqui, ó. Oi, tudo bem? Ele te conhece por dentro. Ele conhece o teu homem interior. Ele conhece são as tuas intenções. São os teus desejos que ninguém pode frustrar. E é essa essência, é essa raiz, é esse pensamento, é isso que ele está chamando. O Espírito Santo de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o tempo de divisor de águas na nossa vida. É chegado o tempo de você dizer: eu sou de Deus. Porque o morno vai ser vomitado da boca de Deus. O mundo vai te espreitar, igreja. O sal que não salgar vai ser esmagado e pisado. E não é essa a posição que Deus te quer. Deus te quer numa posição de herdeiro das promessas. Filhos. Agora eu tô falando de filhos. Deixe. Porque você não entende o jeito que ele te criou. Mães, amem a família que Deus te deu. Homens, assumam o sacerdócio na sua casa. Você é voz de Deus e profética na sua casa.
mulheres sejam mulheres geradoras de vida. Irmã, mulher que bate nela da vida. Deus criou a mulher para gerar vida. Isso aqui mudou uma simbologia de que tipo de vida está saindo de você? As mulheres hoje estão muito fortes. E eu estou cansada disso. Eu estou cansada dessa rebelião com o nome de direito. Isso é do diabo. Isso é contra Deus. As mulheres são tão valorosas. As mulheres são herdeiras do maior amor. Elas têm um lugar de dignidade, de louvor dentro dos seus lares, de respeito, de reconhecimento. Um lugar onde ela gera vida. E não um lugar de anarquia. Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em 2 Samuel 12, 7 e 9. O governo de Deus, ele traz luz em nossas trevas. E nos traz a realidade do mundo espiritual ao qual fazemos parte. Eu vou ler isso aqui de novo. O governo de Deus traz luz nas nossas trevas. E nos traz a realidade do mundo espiritual ao qual fazemos parte. Eu quero ler um pedacinho da história de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. 2 Samuel 12, 7 e 9. Precisamente eu vou ler o versículo 9. Porque eu não quero perder muito tempo. Foi quando Natã chegou diante de Davi e contou aquela parábola para ele. E se alguém rico tivesse as ovelhinhas e pegou a ovelhinha daquele que tinha só uma ovelhinha? E Davi falou assim: mata! Eu estou falando de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Um homem que reconhecia Deus. Um homem quebrantado. Um homem que entendeu o poder e a força de uma adoração. Aí o profeta virou para ele e falou assim: versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste? Irmãos, presta atenção no que diz a palavra de Deus. Davi estava na guerra. Davi estava com a espada desembainhada na mão. Urias morreu pelo exército inimigo, não foi? Olha o que Deus disse para Davi. A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. O que eu quero dizer com isso? Com Deus não brinca. Nós estamos vivendo uma síndrome de falta de consequência.
Nós estamos vivendo a síndrome do ego. Não, você não vai morrer, pode comer tudo. A síndrome de falta de consequência está tamanha que as pessoas estão acumulando iniquidade. As pessoas estão acumulando transgressões. As pessoas estão sendo aninhadas nas suas almas, nas suas mentes, por uma transgressão ocultamente. Sabe o que isso quer dizer? Deus viu a intenção do coração. Eu vou repetir. Deus viu a intenção do coração de Davi. Ele queria que ele morresse. E o que eu quero dizer para mim e para você? Deus está vendo a intenção do teu coração. Não adianta disfarçar. Não adianta máscara. Não adianta colocar uma roupa legal e rir para o irmão. E falar para o pastor que está tudo bem. Não adianta. Ele te vê. Ele te vê. As intenções ocultas do coração estão às claras para Deus. E é por isso que eu estou aqui, irmão. E o Espírito Santo de Deus falou na minha casa enquanto eu estava lá. E eu poderia ver as fortalezas nas mentes. E eu falei, Deus, o que é isso? Muita fortaleza, muita mentira, muita desobediência com os pais, muita rebelião. Sabe quando a mãe fala alguma coisa, jovem? Quantos jovens nós temos aqui? Podem levantar as mãos. Eu também sou jovem. Mas eu estou falando daquele jovem que ainda mora com os pais. Você tem a oportunidade dada por Deus de aprender com o seu pai a sua liberdade. Você está tendo a oportunidade com seus pais quando ele é chato, enjoado, e eu falo assim na minha casa, eu não me importo se eu estou sendo chata ou legal. O que eu tenho para dizer, eu vou dizer, e é isso. Porque uma coisa eu aprendi enquanto meus filhos eram pequenos, eu não jogo sujo debaixo do tapete. Porque senão eu mesma vou tropeçar nele. É tempo de arrancar a sujeira. É tempo de arrependimento. É tempo de se lançar em Deus e falar, Senhor, olha o que eu estou por dentro. Liberta-me de mim mesmo. A maior luta que o cristão tem não é com o diabo. A maior luta que o cristão tem é com ele mesmo. Porque ele está se negando a ser tratado por Deus. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Eu queria que você abrisse em Tito 2. Tito. Sabe o que nós estamos esquecendo? Sabe o que nós estamos esquecendo? Quando nós agimos assim? Quando nós estamos desprezando os princípios eternos.
Quando nós estamos desprezando, consciente ou inconsciente, o inconsciente está encoberto pelo teu orgulho. Como você pode se arrepender daquilo que você não reconhece? Eu vou repetir isso. Como você pode se arrepender daquilo que você não reconhece? Sabe por que você não reconhece? Porque você não está deixando a luz de Deus chegar nas entranhas do seu ser e te libertar. Sabe por quê? Por causa do teu orgulho. Quebre-se para Deus. Deixe-se ser sarado. Ele não quer o teu mal. Ele quer a vida e a abundância que ele preparou para você. Essa vida foi conquistada na cruz do Calvário. Está consumado. Ele quer que você se encontre nele. Ele quer que você se encontre nele. Tito 2. Exorta 6, versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam modernos. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra interrupções. Gravidade, que eu fui pesquisar, é seriedade. Sinceridade. Linguagem sã, jovem. Linguagem chula. Olha você. É liberdade. Não, a gente não tem que falar uma linguagem. Linguagem, liberdade. Falta de temor a Deus. Liberdade é porque você está se dando o direito de ser tão alargado pelo mundo, e você não vai conseguir entrar nas portas das ovelhas, porque essa porta é estreita. Você está se dando o direito, você está engordando a sua carne, você está dando lugar ao diabo. Olha aqui, vamos ler mais na frente. Vamos ler mais na frente. 7. Porque convém. Em tudo. Não, 8. Linguagem sã e irrepreensível. Pra quê, irmão? Pra quê? Não é só isso, não. Ele não tenha nada que te acusar diante de Deus. Nada fica oculto. Irmãos, sabe por que a vida de abundância não está chegando? Porque tem tanta acusação que não foi reconhecida, que não foi arrependida, que o diabo está encontrando legalidade. E ele está fazendo a parte dele. Aí chega aqui, pula, ri, brinca, tá amarrado, tá amarrado. Você que tá amarrado, não é ele não. Ele não é o problema da tua vida. Porque a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai ter que fugir. Mas a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. E os anjos de Deus estão ao nosso. É diferente. Prestaram atenção? Os anjos de Deus estão ao nosso redor aqui, tá pertinho de nós. Agora Satanás, ele está ao nosso derredor, buscando aqui. E eu vou dizer uma coisa. Ele é esperto. Eu vou dizer uma coisa. Ele tem a sabedoria do mal. E
E eu vou dizer uma outra coisa. Ele conhece seu ponto fraco. E eu vou dizer outra coisa. O que você está vivendo? Você está vivendo distraidamente. Como se o que restasse para nós bastasse a essa vida. Essa vida é passageira, é como uma folha que cai. É como uma flor bonita, que daqui a pouco ela murcha, cai e não tem mais vida. Nós estamos aqui de passagem, a nossa vida não se resume a isso. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Eu queria que vocês abrissem Atos 3:19. Existe uma porta, existe um caminho a ser trilhado para aqueles que foram redimidos. Esse caminho é entrar pela porta das ovelhas. Essa porta ela foi construída. Ela é uma porta separada para um reino maior. Esse caminho é consagrado, mas nós não vivemos de qualquer maneira. E Ele não nos vê segundo aquilo que mostramos para os outros. Ele nos vê por dentro. E o meu orgulho me faz perceber aquilo. Em Atos 3:19 diz: irmãos, o que o Espírito Santo de Deus está falando. Arrependei-vos. Arrependei-vos da mentira. Arrependei-vos da prostituição. Os jovens estão novinhos já, tão aprisionados por nós. Jesus está vindo, irmãos. E Ele olha para você com misericórdia e amor. Ele quer te resgatar dessa escravidão. Essa escravidão não é para você. Jovens, sois fortes. Por que tendes vencido a maligna? Se porventura caíres, tendes um advogado fiel. Por que ele é o nosso advogado, gente? Porque tem um acusador. Tem um acusador que está toda hora chegando. Olha. Eu tenho humildade, eu me quebranto, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Eu dou liberdade ao Espírito Santo de Deus para me sarar, me tratar, me libertar, quebrar os grilhões, as fortalezas da minha mente, me ensinar dele, me levar para ele. Aí sabe o que acontece? O sangue de Jesus vem. E você está justificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do ungido. E sabe o que acontece? Satanás bate em ti. Mas arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença. A uma vida de abundância. Eu queria que nós abríssemos para fechar em Apocalipse 2. Antes, eu gostaria de citar alguns princípios
muito elementares, e eu orando ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus falou assim: não são coisas grandes que estão sendo quebradas. Como assim, Senhor? E às vezes o povo de Deus escuta uma palavra, ele vai para casa, ele não sabe aplicar aquilo na vida dele. E eu quero deixar alguns princípios elementares que o Espírito Santo de Deus falou para mim. Comece com isso. Dê pequenos passos. O reino de Deus é de coisas simples. O reino de Deus não é complicado. Ele é profundo. Porque você precisa morrer. Porque eu preciso morrer. E é uma obra de fé. É uma obra de fé naquele sacrifício, naquilo que foi conquistado na cruz. Mas é uma obra de decisão. É uma obra de entrega. É uma obra de verdade, não de aparência. E eu quero deixar alguns princípios muito básicos, espirituais. Honra o teu pai e a tua mãe. Eu não suporto versículo e eu posto as coisas. Olha, gente, me dá vontade de pegar o menino e falar assim: volta aqui. Como assim? Vira as costas para tua mãe. A mãe. A mãe não. Não. Na minha casa, desde criança, eu inculquei a palavra de Deus e eu falava: nessa casa não existe aborrecente. Aborrecente é do diabo. E me dói a alma, me dói por dentro quando eu vejo os pais abrindo a boca para amaldiçoar os filhos de forma tão nécia, tão cegos. Outro princípio. As tuas palavras são sementes. Você consegue pregar de volta o que você já falou? As coisas são formadas por o poder das tuas palavras sobre os teus filhos. O poder das tuas palavras sobre o teu cônjuge. O poder das tuas palavras sobre os teus pais. O poder das tuas palavras sobre os teus trabalhos. Nós mesmos colocando pedras de tropeço nos nossos caminhos. Que cegueira é essa? Que baixo entendimento de Deus e de que você é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais. O que me mantém viva aqui é o Espírito de Deus. Quando nós geramos filhos, nós estamos gerando espíritos que têm um corpo e têm uma alma. Mas é um espírito que pôs vida. Por isso ele conhece a gente antes da gente ser formado. Porque o espírito veio dele. E nós estamos criando crianças para que recebam o reino de Deus. O que nós estamos fazendo com elas? Nós estamos permitindo elas decidirem tudo. Porque os pais querem ser coleguinhas. Eles não querem ser pais. Que tem autoridade, que tem direção, que fala sim, que fala não e que se dispõe. Criar filho dá trabalho. Criar filho é dedicação. Criar filho é morte. Você quer entender o que é o reino de Deus? Tenha uma família. Porque o reino de Deus começa dentro da tua casa. O reino de Deus começa dentro de você.
Não é aqui. Isso aqui é a reunião das igrejas. É a reunião do povo. É a congregação dos santos. Nós estamos tabernaculando. Filhos, procurem seus pais e peçam perdão. As casas estão sendo assoladas porque não estão atentando aos princípios espirituais. E básicos, muito elementares. Peça perdão, não perca a oportunidade. Ame seu pai como ele é, ame a sua mãe como ela é. Valorize, reconheça. Abandone a rebelião do teu coração de achar que você sabe alguma coisa. Você não sabe nada. Você não saiu do cueiro ainda. Você precisa da direção dele. Você precisa da bênção, da orientação dele. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Esse reino não é um reino de bagunça. É um reino de princípio. É um reino de valores. É um reino de vida e vida em abundância. Mentira. Nada esconde de Deus. Enganar. Aí o povo de Deus só acha que prostituição que é pecado. Nossa, fulano traiu isso. O pecado não foi na hora que traiu, irmão. O pecado começou lá atrás. Quando ele ocultou as intenções do coração deles. O pecado começa aqui dentro. É por isso que Deus virou para Davi e falou assim: tu mataste. Ah, mas foi Davi que pegou a espada e pá. Ele planejou intencionalmente. Apocalipse 2:10. Nada temos das coisas que há de fazer. Eis que o diabo lançará alguns de vós para que sejam tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Diga, 10 dias. Irmãos, tribulação tem início, meio. Vai. Tem tempo marcado. Vai passar. Mas o que ele fala? Ser fiel e dar-te-ei a coroa. Ser fiel até a morte. É a morte do Senhor. É o lugar da tua redenção. É estar diante de Deus, ungido e cativo. É você ir para os pés da cruz e se expor a ela. Porque você precisa ser discípulo. Ser fiel. Eu queria que vocês falassem.
Não perca a oportunidade que o Espírito Santo de Deus está te dando. Filhos, procurem seus pais. Pais, procurem seus filhos e peçam perdão. Isso é o reino de Deus. Isso não é vergonha. Filhos, submetam-se aos seus pais. Honrem os teus pais. Eles não são perfeitos, mas eles são voz de Deus e de bênção para vocês. Igreja, abram a boca para falar o que é dito no céu. Existe um reino no céu que precisa ser trazido para a terra, para que a vontade dele seja feita na terra como ela é feita no céu. No céu é feita a vontade de Deus. Essa vontade precisa vir para a terra. E ela vai vir através do teu alinhamento. Fale o que Deus fala. Busque os sentimentos de Deus. Se não tiver, ponha-se no altar. Ponha-se para Ele em oculto. Busque o Senhor em secreto, porque Ele vai se derramar para você. Ele não resiste um coração humilde. Ele dá graça ao humilde. Ele dá graça e favor. Levante a sua mão, igreja. É você com Deus. É você com Deus. Não se distraia. É você com Deus. A salvação é individual. Lembra disso? A salvação é individual. Vamos cantar esse louvor como uma oração. Arrependei-vos a chegar do reino de Deus. Não se distraia com quem está do teu lado. É você e o teu Salvador. É você e aquele que te redime. Não se distraia naquilo que Ele está falando para você abandonar. Abandona! Tudo que você precisa justificar demais é porque está errado. Se tem algo na sua vida que você precisa justificar demais, reveja. Reveja o que você precisa justificar demais. Você está me ouvindo, igreja? Se meu povo se arrepender, os seus caminhos então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, me levantarei. Renda-se a Ele. Para os defeitos, Arrependa-te dos teus pecados e dos teus maus caminhos. Ele é o teu Deus e te chama de filho. Vem pra mim, filho. Buscar-te a minha face ao invés das minhas. Olhar-te pelos outros e não por coisas. Então eu ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra
suas feridas eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Ora, chora, Não me lembrarei das minhas promessas. Oh, Jesus, perdoa. Ouvirei as preces. Oh, Senhor, perdoa, sara o teu povo. Seguirei de novo, ainda nesse tempo. Quebra as amarras da mente, da alma, Senhor. Os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Aleluia! Eu me levantarei. Oh, Deus, Defenderei. manifesta a tua glória, o teu poder no meio do teu povo, Peço Senhor. o seu nome. Oh, Não me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces, sararei a terra, defenderei o povo, ainda nesse tempo, como o seu povo, que desce poderoso. eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Essa é uma palavra para todos nós, meus irmãos. Todos nós necessitamos nos humilhar. Se o meu povo que se chama pelo seu nome, pelo meu nome, se humilhar, orar, se desviar dos maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo, leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces, sararei a terra, defenderei o nome, ainda nesse tempo, como o seu povo, que pede poderoso. Eu queria que você rapidamente colocasse a mão no teu coração. E falasse assim: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, ó Espírito Santo. Salva-me de mim mesmo. Eu me humilho na tua presença. Eu reconheço que eu preciso de ti. Eu reconheço, Senhor, aquelas situações que eu não tenho controle. Entra agora, Senhor, e liberta a minha alma. Liberta os grilhões da minha mente. Eu não posso comigo mesmo, Senhor, mas tu podes. Vem com a tua força e o teu poder agora. Encontra-me, Senhor. Sara-me, cura-me, ó Deus. Com humildade eu chamo por ti nesse momento. Venha sobre a minha vida e faz-me novamente. Alinha o meu coração contigo. Alinha os meus pensamentos. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo.
Carlos, eu queria que você levantasse agora a tua mão. E como igreja, pastor de Crã, o senhor poderia vir aqui? Pastora Silvia, os pastores. O Fábio está ministrando dali mesmo. Eu gostaria, nós como igreja agora, vamos quebrar o domínio das trevas de sobre vocês. Mas não é para voltar ao caminho de antes. Isso não é mágica. Isso é início de uma nova caminhada, de um novo posicionamento de fé. E é de fé em fé, e é de glória em glória. E nós temos autoridade pelo poder do nome de Jesus. E nós nos levantamos agora como corpo de Cristo. Nós levantamos as nossas mãos para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo, com a autoridade que nos foi dada na cruz, cobertos pelo sangue do Cordeiro, e nós jogamos por terra todas as amarras. Pelo poder do nome de Jesus, nós ordenamos: Satanás, bata em retirada agora. Você não tem poder sobre o povo de Deus. Nós quebramos todas as fortalezas das mentes, todos os grilhões das almas, todas as correntes que têm levado o teu povo ao precipício, a conviver ao lado do abismo. Nós removemos eles na autoridade do nome de Jesus. E como a igreja do Senhor, nós os abençoamos. Nós abençoamos o povo de Deus. Nós abençoamos as famílias. Nós abençoamos as crianças. Nós abençoamos os jovens. Nós abençoamos os pais. Nós abençoamos os maridos. Nós abençoamos as esposas. Nós abençoamos na autoridade do nome de Jesus, para que sejam guardados e protegidos, a viverem uma vida alinhados com o governo de Deus. Em todo tempo, que sejam brancas suas vestes. Em o nome de Jesus. Amém. Dê glórias ao Senhor! Ele é bom! Ele é o nosso Salvador! De suas feridas eu me levantarei para os defender, defenderei.